gente. Tudo bom? Hoje eu só vou perguntar. Então, vamos fechar nossos olhos, nos conectar com o Deus de Jesus e pedir ao mestre amigo que esteja conosco nesta noite, nos abençoando, nos protegendo, que a espiritualidade amiga, os mentores espirituais da casa, possam incluir os palestrantes na sua fala, possam nos incluir em receber essa mensagem. E, Senhor, esteja conosco, nos abençoando, nos protegendo todos os dias. Que assim seja. Bom, outro palestrante é alguém aqui da casa, que eu fico muito feliz de ter alguém daqui dividindo as palestras com a gente. Ele é professor português, literatura, inglês, um estudioso da Bíblia e agora, pela nossa felicidade, um estudioso do Espiritismo. Isaac, fique à vontade, que Jesus te abençoe muito. Boa noite a todos. É com muita alegria que hoje eu posso compartilhar com vocês alguns com os quais a gente vem aprendendo, né? Primeiro, eu sou muito grato a essa casa. A primeira vez que eu vim, em 2023, foi muito bem recebido. Acho que foi um ótimo, excelente início. Acho que não teria como ser diferente. Foi recepcionado, a casa foi apresentada, foi o André que me apresentou a casa. E de lá para cá, muita coisa tem acontecido na minha vida. Muitas coisas boas, muitas coisas boas. E assim, conhecer a doutrina espírita me deu um novo lume na minha vida. Como profissional, como pessoa. E hoje eu gostaria de compartilhar algumas coisas, acredito. O tema foi sugerido pela casa, eu achei formidável. É um tema excepcional. Daria para nós fazermos um final de semana, abordando esse tema. E o mais interessante de tudo é que antes de iniciar propriamente o que me foi sugerido, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha história de vida. Meu nome é Isaac, como foi apresentado. Sou professor por profissão e também não foi a vida que me levou a ser professor. Eu sempre quis ser professor. Tinha 14 anos quando o professor perguntou: você, o que você vai ser? Eu falei: eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E você, Isaac, o que você quer ser? Professor. Foi um choque assim, porque não é uma profissão comum, que todo mundo queira. Então, desde jovem, eu sempre gostei muito da licenciatura, de partilhar aquilo que a gente aprende, de partilhar aquilo que a gente conhece. Então, eu cresci numa cidadezinha aqui do lado, Corumbá de Goiás. Foi ali que eu cresci, eu tive a grande oportunidade de ter experiências incríveis no ramo da educação, no ramo da cultura. Por ser uma cidade pequena, também tive a oportunidade de estudar muito. Imagine você, um adolescente numa cidade grande, muita coisa para fazer, de cinema, festa. Bem, eu era do interior. Então, no interior, o que sobrava para mim? Leitura. Sempre fui apaixonado pela literatura. Aos 14 anos, tinha muita coisa para fazer na cidade do interior. O que eu ia ler? Machado de Assis. Aos 14 anos, terminei a obra inteira de Machado. Falei: minha mãe, e agora? O que eu vou ler? Quero ler mais coisa. Então, assim, eu tive sempre essa oportunidade. Quem sabe, quem conhece cidades do interior, sabe como são pacatas, calmas. Então, é ali que a gente pode aproveitar aquele silêncio para ler, para meditar. Enfim, me criei ali no interior. Tive uma excelente oportunidade de conhecer também o cristianismo. Li muito, estudei muito, e até que vim parar em Anápolis. E por fim, muitas coisas têm acontecido nessa cidade. Há mais de 10 anos eu estou aqui, mas também tem momentos difíceis. Quantos momentos difíceis a gente não passa? Hoje o tema é esse, mas também sobre um olhar muito interessante que é sobre a fé.
E o mais interessante é que saber o que é fé é passar pela experiência de talvez perdê-la. Em momentos difíceis, quando a gente é jovem, pouca instrução, pouca sabedoria, um temperamento forte, muitas vezes a gente cai no ostracismo de si mesmo, a gente se perde de si mesmo. E nesse perder de si mesmo, a fé vai junto. E a gente perde a fé. Não é a fé simplesmente religiosa, mas a fé em tudo que está à nossa volta. E foi num momento desse que eu percebi o que é perder. Só sabe o que é ganhar quando alguém perdeu. Então, quando você tem fé, quando você vai se estruturando novamente diante de uma realidade que você já perdeu, ou você achava que tinha perdido, é que você vê o que é de fato a fé. Hoje nós vamos ver essa adversidade sobre o olhar da fé. Em busca de muitos textos, eu encontrei Chico, Emmanuel, através do Chico, as poesias do Chico, muito material falando sobre fé, sobre as adversidades, as tribulações, as vicissitudes, as dificuldades nas quais nós passamos. Bem, depois desse breve início, falando um pouco sobre mim, a gente vai então pesquisar o que é esses termos que não foi passado. Como professor, eu gosto de pelo menos saber bem o que é aquilo que eu estou falando. E o que é fé? Bem, segundo o dicionário, eu coloquei Dício, porque realmente é um aplicativo que se chama Dício. Ele é gratuito, ele tem concordância com o volume ortográfico de língua portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, e está disponível para todo mundo. E ele é simples e abreviado, que é fé, segundo o dicionário, acreditar, confiar. Segundo a Bíblia, o nosso livro sagrado, todo mundo já conhece, segundo a Bíblia, é o fundamento da esperança de crer naquilo que não se pode ver. E eu gosto de brincar muito com a ideia de que nós, quando a gente parte do princípio bíblico, muitas vezes a gente fica só na parte de acreditar. E a vivência? Como que eu vou viver uma coisa que eu não vejo? E eu gosto muito de falar sobre isso, sobre a fé, porque o brasileiro, para mim, é o povo de maior fé que existe no planeta. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem muita fé. Exemplo disso é que todo mundo compra parcelado. Parcela em 10 vezes no cartão. A fé é tanta que você acha que você vai estar aqui daqui 10 meses ainda para pagar aquela conta. No momento que a gente acha que a nossa fé é pouca ou que estamos sem fé, eu gosto sempre de perguntar às pessoas e amigos próximos se a pessoa coloca o celular para despertar, para levantar no outro dia cedo. A pessoa fala, eu coloco, então você tem muita fé. Qual a probabilidade, qual a certeza que você tem que amanhã você vai estar vivo para levantar com o tocar do celular? Tem que ter fé. Comprar parcelado, são coisas pequenas que nos mostram que nós acreditamos no futuro. E aqui, nós temos aí a definição, uma das. Eu encontrei 8, 9 definições, inúmeras formas de falar sobre a fé nos textos do nosso codificador. Dentre os 5 livros, eu achei algumas que cabem aqui na explicação, nesse momento de partilha que eu estou tendo com vocês, que é sobre a fé no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Já começa aí definindo o que é fé. É sempre calma, faculta paciência e sabe esperar. Porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Eu gosto muito dessa frase, porque nós temos a nossa vida laboral, temos a nossa vida de estudos, mas a vida que mais nos mostra a realidade da nossa concepção espiritual, física, é a de casa.
é em casa, é no trato diário, no dia a dia, a hora que o gás acaba, a hora que você tem que pôr a roupa para secar no arame e está chovendo. São nesses momentos. Então, no dia a dia, eu gosto muito de trazer para a nossa realidade. Por que você coloca aqui um coloquinho, né? Coloca a roupa para lavar na máquina, tira, por que você estende? Amanhã cedo eu vou pegar e vou dobrar e vou guardar. Você sabe, pela sua sabedoria, que nesse tempo de seca, em julho, você coloca hoje à noite, amanhã cedo, já está quase seca, ou seca por completo, por conta do tempo. Você sabe, você tem sabedoria, você adquiriu por meio da inteligência. Não foi porque alguém disse para você, acredita. Não, você sabe. E se você colocar, ela vai secar. Quem tem planta em casa sabe muito bem como é viver a espera da fé. Porque você cultiva, rega. Aqui em Goiás nós temos um verbo aguar, chique demais. Você agoa. Mentira, brincadeiras à parte. A gente rega a planta para esperar que ela flor. Mas você não desiste enquanto ela não dá flor. Você sabe que uma hora ela vem. Isso é fé. É fé no conhecimento adquirido. E é nisso que a gente está falando nesse primeiro momento. Para nós, no Espiritismo, nós aprendemos que a fé não é imposta. A fé ela não é cega. É uma fé raciocinada. Ela passa pelo crivo da razão. E por isso, segundo o nosso codificador, ela é imbatível e sempre apta a mudanças, porque nós mudamos de acordo com aquilo que é necessário. Não é algo estagnado, mas é algo vivo, dinâmico. Bem, e claro, não podia deixar, eu acho que todo mundo sabe que o meu êxito foi feito aos pés de Divaldo Franco, assistindo as palestras na Mansão do Caminho, toda quinta-feira à noite. Desde que eu conhecia a doutrina espírita, eu vi aqui mesmo o Luiz Guilherme falando sobre Joana de Ângeles. Eu fui pesquisar quem era e adivinha, eu conheci Divaldo. E aí, assistindo assim, sem perder um episódio de quinta-feira à noite, quando estava no trabalho, chegava em casa, assistia, e fui assistindo os episódios anteriores, fui conhecendo a doutrina espírita sendo narrada, falada, comentada por Divaldo Franco. Que honra, né? Que oportunidade é essa que eu tive. E com isso nós temos Joana. E ela também vai falar da fé em vários livros. Um deles, em Filho de Deus, em que ela diz assim: a fé, por isso mesmo, manifesta-se de maneira natural e racional. Por que natural e racional? Eu não queria me demorar muito em cada slide, mas não tem como não comentar esse assunto passando natural e racional. Segundo a antropologia, que é o estudo do homem, sua essência, da humanidade, nós temos visto que, independente de onde há um ser humano, uma pessoa, por mais isolada que ela esteja, no meio da floresta, uma tribo indígena, eles têm um Deus. Eles têm uma fé. Eles creem em alguém, em algo superior. Então, até para a antropologia, a fé, a crença em um ser superior, ela é única. Ou seja, ela é natural, ela é parte do homem. E aí Voltaire, lá no século XVIII, a gente vai ouvir que ele, fazendo críticas ao cristianismo da época, vai falar que se Deus não existisse, o homem o criaria. Porque está na nossa essência buscar Deus. Está na nossa essência acreditar naquilo que aprendemos, que se repetirá amanhã. Então, por isso ela é natural. Está implícita ao homem, a nós seres humanos, irracional, porque a gente usa a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso raciocínio. A primeira encontra-se íncita no homem, ou seja, a gente nasce crendo, confiando.
enquanto a outra é adquirida através do raciocínio e da lógica, né, do nosso dia a dia, da nossa experiência, da nossa vivência. Muito bem. E a diversidade? Aqui, quando a gente busca a definição, é uma definição longa, são mais ou menos 14 verbetes para a palavra adversidade. Eu me ative a 3, nos quais a gente vai se ater hoje, né, o assunto de hoje, sobre essa questão da diversidade, que seria aborrecimento, contrariedade e dificuldade. E quando a gente fala nisso, quando pensa em Bíblia, né, no nosso livro sagrado, Jó, o capítulo 1 inteiro de Jó, eu falei, vou colocar só o capítulo, porque ele é imenso. Quem tiver um pouquinho de curiosidade vai dar uma lida depois. Porque é todo de contrariedade, aborrecimento, mas o mais interessante de tudo, e o que a gente vai ver hoje, é que todos os textos que eu busquei para me auxiliar durante esse momento da preparação do tema, em todos apareciam os pontos definidos, inclusive no livro do Celestino, do Severino Celestino, grande estudioso espírita, né, da Bíblia. Ele vai falar sobre os pontos desse sofrimento, desses aborrecimentos de Jó, e é como ele lutou, como ele encarou a dificuldade. E para nós, e olha que o livro, que esse texto é muito antigo, né? Mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Ele é muito antigo. Então tem muito conhecimento que a gente vai, às vezes esquece, né? E é por isso que é bom lembrar de Jó. E o termo adversidade segundo o Espiritismo, né? Nós temos aí Allan Kardec, depois também eu trago um pedacinho da Joana falando sobre a questão da diversidade. Remontando-se à origem dos males terrestres, ou seja, aquilo que a gente sofre, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Sabe o que eu acho interessante? Quem gosta de filosofia como eu, vai entendendo, vai pegando essas frases. Olha só, nós temos aqui Allan Kardec, com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha quanto tempo atrás. Nós temos filosofias hoje modernas que vão trazer esse mesmo conceito em outros termos, muitos filósofos, na verdade, e vão trazer com o termo seguinte: tudo que acontece ao homem é digno do homem. Então nós temos filosofia, eu acho que esses filósofos nem conheceram o Espiritismo. Então tudo se converge, por quê? Porque a realidade da dificuldade é para nós. O homem em si, é natural que venha o conflito. E como que nós encaramos esse conflito? E aí vem a doutrina espírita para nos auxiliar. Nesse segundo, nós temos Joana. Toda adversidade é convite à superação. E toda dor é oportunidade de iluminação. Ninguém está desamparado na luta, ainda que as sombras pareçam dominar. Deus sustenta cada alma silenciosamente na hora mais escura. Quem nunca passou por um momento difícil? Quem nunca se sentiu sozinho? Os textos da Joana de Ângeles, quando psicografado nesse período de Valdo, nos evidencia muito a essência humana. Os nossos sofrimentos, que são indizíveis. Todos nós passamos pelas mesmas coisas. Quem nunca teve dúvida? Quem nunca se sentiu, às vezes, diante de uma incerteza, eu vou, não vou? E é nesse momento que a gente começa a se questionar. E o que a gente faz? Pronto, definimos o tema, né?
fé, a diversidade. Vimos com bastante clareza como a doutrina traz para nós, explica para nós o que é. Então, para Kardec, a fé, em termos mais simples, é aquilo que a gente faz ciente, de acordo com o nosso raciocínio e com aquilo que a gente acredita. A diversidade é necessária. Não vou me adentrar, porque seria uma outra palestra, né, para a gente tratar sobre o mundo de regeneração, ou antes, nós estamos no mundo de provas. Mas enfim, todos nós já sabemos e faz parte do nosso contexto de dificuldade. A gente encontra dificuldade, eu gosto de brincar, fala que a dificuldade ela vem desde cedo, na hora que a gente acorda. A gente acorda e não quer levantar. Muita gente acorda e continua dormindo. Nossa, eu tenho que ir lá. Né? E o que a gente pode fazer? Bem, agora eu vou tocar na ferida ali de muita gente, né? Quando a gente fala de fé, a gente espera falar coisas bonitas, palavras difíceis, mas vamos para a prática. Não se esqueçam que eu sou professor. E professor é assim, teoria, prática. A fé, ela se concretiza no dia a dia, com passos simples. Então não é para você fazer algo extraordinário, sabe, aqueles prodígios, aqueles milagres. Bem, você pode, mas a fé, ela se concretiza, se realiza no seu dia a dia. E quando as adversidades vêm, todo mundo sorri, né? A dificuldade, o problema, o diagnóstico que você não queria. Acho que quase todo mundo conhece a Maíse, né? Da Comunhão Espírita de Brasília, quando ela soube que ela tinha diabetes, né? Imagina o diagnóstico que acabou com ela mesma disse por si, né? Estou parafraseando a Maíse hoje. Mas imagine, quando você recebe aquela notícia que você não queria, você dá aquele sorriso e segue em paz. É assim? Aquele pagamento que a pessoa deveria ter feito, não fez. Você sorri, está tudo certo. É assim que você faz? No momento de dificuldade, você pega o carro, vai para o hospital, para a UPA, para a UBS, pneu furando. Está tudo certo, sorriso. É assim? Então, quando a adversidade vem, algumas coisas vêm acontecendo dentro de nós. Foi, pronto. Pronto, então está chuando. E o que a gente faz, né? Enfim. Tem alguém que reclama aqui? Mas esse reclamar, vamos considerar uma das coisas que eu acho mais interessantes. Quando eu fiz a pesquisa, eu reli muitas partes do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu percebi uma coisa muito interessante. Às vezes nós usamos a palavra reclamação como murmurar. Reclamar, normalmente é fazer pontuações com quem pode resolver, mas não fazendo num sentido ruim. Então, nesse caso aqui, reclamação é murmurar com quem não tem nada a ver com o problema. Quando acontece um problema, você murmura. Tem uma regra que eu gosto muito. São Bento, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar pelo menos. Foi um monge católico e ele criou regras para as pessoas viverem dentro dos mosteiros. E uma das regras mais importantes é a regra 34. Não murmurar. Porque murmurar atrapalha. E muito, né? Então nós temos aí reclamar, desconfiar. Alguém te passa uma informação, você não confia. Já está tudo no fake news. Opa, mas será? Fulano fez isso, mas será que ele é assim? Coisas boas ou ruins, você confia. Não confia mais. Começa a questionar
tudo que tinha passado. Frustrações, o termo utilizado no Evangelho segundo o Espiritismo é raiva. Mas eu coloquei frustração, porque daí a gente pode tirar raiva, né? E aí vai a ira, que é o supremo desse sentimento. Então nós temos as frustrações, desânimo e a nossa amiga que nos acompanha, ansiedade. Então, normalmente, claro que tem outros sentimentos, outras circunstâncias que podem também, claro, influenciar no momento da adversidade, no momento da luta, no momento da dificuldade, naquele momento de dor. E contra a reclamação, agradecer. Mas tem como? Então, eu gosto muito de uma história. Essa senhora, ela trabalhou com Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, que desencarnou recentemente. Ela trabalhava com ele numa escola primária em Buenos Aires, isso por volta dos anos 70. E ele, muito feliz, sempre muito alegre, chegava todos os dias na cantina, agradecia a todo mundo. Acredite, a alegria dos outros às vezes pode irritar. E irritava essa senhora que trabalhava na cantina. A alegria dele irritava ela. Às vezes ela passava, tinha que pegar 2, 3 ônibus para chegar na escola bem cedo, arrumar tudo. É uma correria, tudo. E ele lá, todo alegre, todo feliz. Aí um dia ela falou assim: hoje eu vou pegar ele. Na hora do café, na hora de colocar açúcar, ela trocou açúcar e colocou sal. Porque ele sempre está feliz. Eu descobri. Agora eu pego. E ele chegou, sentou, passou manteiga no pão e deu aquela golada gostosa no café. Ele olhou para ela e falou: nossa, tá quentinho, né? Então sempre há uma possibilidade para agradecer. No momento mais difícil, um dos momentos mais difíceis que eu pude acompanhar uma amiga, o nome dela é Vilma Jane, da cidade de Corumbá de Goiás. A filha dela, com 14 anos, desencarnou após 2 anos de luta contra uma doença grave, mas porque ela descobriram muito depois. Ela já estava num estágio muito avançado da doença. E durante o sepultamento, imagine uma criança, menina de 14 anos, aquela comoção na cidade inteira. Na hora de levá-la, de conduzir o féretro até a sepultura, ela pediu que todos parassem de chorar. Foi o momento mais... Gente, foi o maior soco no estômago dado pela prática cristã que eu já recebi na minha vida. Gente, vamos parar um pouco, vamos agradecer. Vamos agradecer pelos 14 anos que nós tivemos a oportunidade de viver. Até hoje isso me emociona muito, pela condicionalidade, mas para mim mostra muito a questão de em tudo dar graças, conforme a gente ouve Paulo. Então agradeça. Há sempre um momento para agradecer. Então em tudo a gente tenta agradecer. Eu falo em casa, né? Em casa é assim. No momento, obrigado. Temos que agradecer. Mas tente agradecer de coração. E fale por completo. Quanto às desconfianças, sabe aquela pessoa que você desconfia dela no seu trabalho? Elogie. Encontre pontos positivos. Elogie. Faça um elogio para você, não precisa nem falar para a pessoa. Para a circunstância, para o governo, para o político. Elogie. Quando a gente rompe com essas características de reclamar, desconfiar, começa a romper, as coisas começam a melhorar. Então elogie. Faça um elogio. Sabe aquela pessoa que não é tão legal? Elogie. Deve ter alguma coisa que você possa elogiar. Então pense, elogie, utilize isso no seu dia a dia. Coisas, momentos, elogie. Você está desconfiado, não acredita, você está descrente daquela situação, elogie. Diante da frustração, Joana de Ângeles, no texto,
Homem Integral, ela fala que diante da raiva, cale-se. Ela usa essa palavra, cale-se. E aqui, aceite, silencie-se. Porque quem é que não tem frustração? Criança, quando se frustra, chora. E nós, adultos, quando a gente se frustra, a gente aceita, né? É assim? E fica em silêncio. É prática. Eu tenho um amigo que é Uber na cidade de Novo Gama. Ele passou essa semana conosco lá no trabalho. Ele veio auxiliar aqui para nós. Mas final de semana eu faço Uber. Cara, eu chego renovado em casa. O pessoal entra, não dá seta, fechada, só as coisas beleza, né? E ele tomou como para si mesmo ficar em silêncio. Funciona. No momento da raiva, mas eu já falei tantas vezes, fique em silêncio. E diante da frustração e do desânimo, que a gente desanima, né? Quando você fala tantas vezes, acontece do mesmo jeito, o que você faz? Ajuda quem precisa. Faz em casa, começa em casa. Recebeu notícia ruim no trabalho, você desanima. É natural, somos seres humanos. Em nada nos retira a condição de seres humanos só por sermos espíritas. E aí vem outro tema, né? Poderíamos trabalhar a reforma íntima. Já estamos trabalhando hoje, né? Mas falando sobre como passar pelas adversidades, engrandecendo a nossa fé, aumentando a nossa fé. Então ajude quem precisa. Está desanimado? Levanta do sofá, vai ajudar a lavar uma vasilha. Está desanimado? Vai lá na cozinha. Amor, tem algo para fazer? Está desanimado? Limpa a garagem. Está desanimado? Liga para o seu parente que faz tempo que você não liga. Para falar, oi, tudo bem? Estou aqui. E aí, você está precisando de alguma coisa? E aí faz uma chamada de vídeo. Nossa, mas você está jovem, está bonito. Né? Faça algo por alguém. Depois que você fizer algo por alguém, faça por si mesmo. Eu dou aulas há 22 anos. Dou aula de inglês. O inglês que me escolheu. Eu dar aula, eu escolhi dar aula, mas o tema ele que me escolheu. E quando eu começo a dar aula, eu faço perguntas muito simples. Então, uma amiga minha fala que para estudar inglês tem que ter uma vida muito interessante. Tem cada pergunta que você tem que responder, o que você gosta, o que você faz. No primeiro dia de aula, eu sempre faço perguntas para os meus alunos assim: qual o seu nome? Você tem tudo em inglês, né? E tem uma pergunta que me assusta as respostas. Eu pergunto para eles: qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Vocês não têm noção. Tanto que eu ouço dormir. Não, é uma atividade. Imagina que você está numa entrevista de emprego. Aí a pessoa começa a mudar. Eu posso falar numa entrevista de emprego que eu gosto de dormir. Então o que você fala na hora? E aí? Qual que é seu hobby? Agora eu te pergunto, o que você faz nas horas vagas que você gosta? Eu gosto de ler. Eu gosto de ouvir música. Eu gosto de um monte de coisa. Mas e você? O que você gosta de fazer? Visitar alguém? Receber visitas? Encontre. Porque quando a gente encontra esses pontos, a gente começa a animar. Porque o desânimo diante das adversidades da vida vai acontecer. Então esteja preparado. Sabe aquele negócio, quando alguma coisa ruim acontecer, o que você faz? Tem uma amiga minha que fala assim, ela trabalhou muitos anos como psicóloga, hoje ela é aposentada. E ela foi minha aluna lá no Continual. E ela falou assim, sabe o que eu faço quando eu sei que o corpo não está legal? Eu tomo banho. Eu vou pro banho. Uma notícia ruim que eu recebo, eu já sei, eu já deixo. Meu banheiro ele é todo preparado para a minha terapia do banho. Deu ruim, eu vou pro banho.
Bem, a forma que ela usa. Eu gosto muito de ler, porque a leitura ela me faz transcender, ou seja, eu saio da minha perspectiva de mim mesmo e me vejo de fora. E aí eu consigo tomar decisões melhores. Quem já fez terapia, tem uma pergunta que eu gosto muito, que eu levo para a minha vida. O que você falaria para o Isaac passando por essa situação? Você mesmo perguntando a si mesmo. O que você falaria? Então, às vezes é importante a gente passar por esse processo de autoafastamento. Você se afasta de si. E a literatura me ajuda muito com isso. Então, quando desanimar, ajuda o outro. E ajuda a si mesmo. Faça alguma coisa por si que você gosta. Tá bom? E por último, foi fácil. Ansiedade? Fluoxetina? Não, gente. Paciência. E como que a gente exerce a paciência? Então, a paciência, ela parte do princípio da observação. Lembra que eu disse para vocês que a nossa vida, ela não acontece só no âmbito do trabalho, só no âmbito do estudo, só no âmbito das amizades, ela acontece onde? Em casa. Observe em casa as coisas, como são demoradas. Quando você corta a mão, quanto tempo demora? Faça observar. Tem gente que se corta, nem percebe quanto tempo levou para cicatrizar. Bateu o dedo de manhã na beira da cama, nesse frio, quebrou a unha, quanto tempo demorou para curar? Comece a prestar atenção. Semana passada eu fiquei muito gripado, muito, né? Sábado fui lá para o hospital, fiz exame não. Passei pela médica, um monte de remédio, ou seja, são 7 dias. Seu corpo não faz tudo na hora que você quer. Não adianta. Existe um período para você se recuperar. E isso nos ensina a sermos pacientes. Aquilo que eu não posso mudar, aceito com o coração em paz. Porque eu não posso mudar. Eu gosto muito dessa questão da ansiedade, né? Tem gente que se desespera diante daquilo que não pode fazer nada. Vai cair um meteoro. O que você pode fazer? Acalme-se. Vai ser lá em 2.200 e tanto. Eu não vou estar aqui. Não nesse corpo. Entende isso? Às vezes tem gente que desespera com coisas. Está acontecendo isso. Não é para a gente fechar os olhos. É para que nós olhemos, possamos olhar com um olhar de fé. Viu uma notícia ruim na TV? Tem muita, né, gente? Viu uma notícia que não é legal? Esperança, calma. Amanhã é um novo dia. Tem tantas passagens bíblicas que eu poderia utilizar. Tanto material na doutrina espírita. Gente, se eu for usar tudo, vou levar uns 20 dias para falar sobre tudo. Mas tem uma delas, né? Cada dia sua preocupação. Então vamos com calma. Hoje o que eu posso fazer hoje? Vou fazer hoje aquilo que está diante do meu alcance, na minha conformidade. Amanhã, o dia de amanhã. Então, paciência. Bem, quando eu fiz esse slide do Continue Caminhando, eu lembrei de um filme de criança. Eu falei que eu não ia falar disso, mas eu achei legal, eu vou falar. Eu adoro do Procurando Nemo. Continue a nadar, continue a nadar, não é? Então, quando a coisa está difícil, gente, para não. Continue caminhando. E eu vou dar alguns exemplos. Eu tinha numerado 8 exemplos. Eu tirei os 8 e só deixei 3. A vida é assim, né? Escolhas. O primeiro deles, esse cara aqui que a AI me ajudou a fazer o rosto dele. Que ninguém tem uma foto de Abraão, né? Tem? Então eu pedi a AI para me ajudar. E quando, foi muito interessante, a descrição ficou muito bem feita. Mas esse momento que eu pedi para a AI me auxiliar na imagem, é de Abraão deixando a cidade de Ur. Vocês lembram disso? Eu gosto muito de Bíblia, né? A Yasmin deixou claro aqui para vocês.
Mas assim, eu gosto demais desse momento que Deus fala com Abraão, e Abraão pega as coisas dele, a mulher, os meninos, os trens, os servos, os empregados, pega tudo e começa a sair da cidade. E aí alguém para e pergunta para Abraão: Abraão, você vai para onde? Ele falou: eu não sei. Deus mandou eu ir, mas para onde? Eu não sei. Olha a fé. Olha a fé de Abraão. Vai para onde? Para a terra que eu te indicar. Qual? Não falou. Gente, não é louco? Pensa você hoje, hoje aparecer, falar, se eu ouvir a voz de Deus, sai, tem um lugar para você. Para onde? Você não sabe. Então, Abraão, para mim, é um dos exemplos muito interessantes. E o segundo, podia deixar. Sabe por quê? Eu tive uma experiência muito particular com o Espiritismo. Eu conheci o Espiritismo por meio da literatura. Que caiu no meu colo a biografia de Allan Kardec, de Marcel Souto. Eu falei: quem é esse? Eu tenho que conhecer esse negócio aí. Tinha acabado de ler a biografia de Mahatma Gandhi, e aí apareceu para mim a sugestão do Allan Kardec para ler, né, a história do nosso Hippolyte Léon Denisard Weil. E aí eu falei: uai, vamos conhecer. E você vai percebendo que na história dele, ele nunca poderia imaginar o que se tornou o fim da pesquisa que ele fez. Ele não imaginava. Claro que depois ele foi instruído, mas o início, ele pesquisando os fenômenos das mesas girantes, daquilo que ele achava que poderia ser algum truque de magnetismo, não, ele nunca imaginava. Ele não tinha nem noção de onde isso ia chegar. Mas ele não deixou de fazer, ele continuou caminhando. E problemas na vida dele aconteceram? Inúmeros. Fica no fundo do meu coração, de coração mesmo, gente, quem puder, leia a biografia escrita por Marcel Souto. Tem outras também, tem pela Febe, do Vantuil, que também é muito interessante, fala um pouco sobre a infância de Allan Kardec. Mas enfim, esse é muito interessante, esse texto do Marcel Souto é interessante porque ele é uma pessoa que está trazendo a biografia de um homem que foi um grande pesquisador. Ele era da Academia Francesa de Ciências, era cientista. Então é muito interessante, vale muito a pena ler e também perceber o quanto as adversidades coloriram a biografia dele, e não foram poucas. Bem, aqui eu já vou para a nossa atualidade. Ao longo de muitos estudos, por vários tipos de vertente, psicologia, filosofia, religião, eu conheci esse caboclo aqui. E ele, lembra que eu falei para vocês que só a gente passando pela perda que sabe o que é ganhar? Só quem perdeu sabe o que é ganhar? Então, a minha fé estava trêmula. Não falo que eu perdi, mas eu estava claudicante, nem lá nem cá. Nem acreditava, nem desacreditava. E esse livro caiu no meu colo. O texto em inglês, o nome, na verdade, assim, Viktor Frankl, deixa eu apresentar para vocês, esse é Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, que sobreviveu a 3 campos de concentração. Ele estava em Auschwitz quando as companhias russas os libertaram. E como médico, ele foi poupado de muita coisa porque ele era médico, então podia ajudar outras pessoas. E quando eu li esse livro, em inglês o nome é O Homem em Busca de Sentido. Em português ficou Em Busca de Sentido. E existem muitas coisas, eu poderia falar muitas coisas sobre a diversidade, mas imagina que é um campo de concentração, não dá para imaginar. Mas quem quiser saber um pouquinho, pode ler esse livro também, vale muito a pena, porque
Antes de conhecer a doutrina espírita, eu já conhecia o Victor Frankl. E um belo dia, esse dia para mim foi primoroso. O Divaldo estava recebendo o Dr. Leonardo, psiquiatra, amigo da Mansão do Caminho, lá em Salvador. E para fazer a abertura, o Divaldo, sentado, ainda se recuperando de uma gripe que ele teve, isso já tem uns 2 anos. E ele falou assim, e ele aí começou a contar a história do Victor Frankl. Gente, vocês não têm noção. A emoção que eu tive. Por quê? Porque o Victor Frankl, para nós, na doutrina espírita, é o único que traz uma abordagem psicológica, que é a logoterapia, ou seja, o sentido da vida, digamos assim, como base na fé. Nenhuma outra abordagem tem o teor noético, transcendente da alma, da fé. Victor Frankl traz. Então é ele que vai inaugurar isso. Ele fala uma coisa para mim. Tem um momento no livro que justifica a frase que esse pedacinho do livro que eu trouxe para nós hoje. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância, a liberdade de escolher seu próprio caminho. Por que ele fala isso? Porque ele viu filas de seres humanos, homens, mulheres, crianças, indo para os crematórios. E nesses caminhos, eles viam pessoas com diversas abordagens da situação. Uns iam caminhando, fazendo o seu Shema Israel. Outros iam desesperados, gritando. Cristãos iam fazendo o seu Pai Nosso, na sua dignidade. Sabia o que eu ouvi? Cada um do seu jeito, cada um na sua forma. E a frase que fica é: você não é livre de adversidade. Todo mundo vai ter adversidade, problema. Você não é livre de problema, mas você é livre para enfrentar o problema da forma que você achar melhor. Eu posso enfrentar um problema. O problema não tem como ocorrer, mas a forma que eu enfrento ele tem como. Eu sou livre para poder enfrentar da forma que eu achar que devo, do jeito que eu dou conta. Então pense nisso. Diante da dificuldade, gira a chave, pensa diferente. Vamos pensar diferente. Inspirados aí por essa frase de que somos livres, não livres de acometimentos ruins na vida, mas a gente é livre para poder enfrentar aquela situação do jeito que a gente achar que deve. E a Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, fala o seguinte: ninguém escapa às provas da vida, mas todos podem decidir como enfrentá-las, com dignidade, amor e fé. E antes da gente dar sequência, eu queria só lembrar uma história do Chico. Todo mundo já ouviu. Eu já vi esse vídeo pelo menos umas 8 vezes. Quando ele estava no voo e o avião começou a cair, querer cair, vocês lembram disso? Alguém já viu essa história? E ele ficou desesperado, começando a gritar, e todo mundo começou a gritar em volta dele. E Emmanuel aparece para ele e fala: o que está acontecendo? Uai, o avião vai cair. E por que você está gritando? É porque a gente vai morrer, então morra com dignidade. Né? Então aquilo para mim foi excelente, mas ou seja, cada um de uma forma, né? Então fica assim, enfrentando com dignidade. Às vezes fica aqui uma partilha. Eu estou partilhando com vocês. Às vezes, nas minhas adversidades, quando eu era mais jovem, muito impulsivo, eu também queria que as outras pessoas participassem da adversidade comigo. Eu estou sofrendo, está doendo. Porque a gente quer levar isso para o outro. É seu. Dignidade, nesse momento,
é saber que aquilo que te acontece é digno de você. E tem um motivo, e tem uma causa. Quer nessa encarnação, nas encarnações passadas. Então aceitemos com carinho, com mansidão, dignidade, amor e fé. Acreditar que o amanhã será melhor. A frase que eu trouxe do Chico é essa, e para mim não tem uma melhor para encerrar esse momento de partilha com vocês. A fé não é um simples assentimento da boca. Ou seja, ficar repetindo, ficar falando, vamos falar juntos no que acreditamos. Não, não é isso. Mas uma energia profunda da alma. Por mais que eu tenha vocabulário, não teria uma forma mais específica de falar sobre fé. Energia profunda da alma, que nos sustenta no caminho mesmo sob lágrimas e dores. É a fé. É a fé que vai nos dar força, a fé que vai nos dar alívio, conforto diante das adversidades. Por mais pequenas que sejam, por maiores que sejam, a fé sempre nos dá conforto. E começa com frases simples. Vocês viram aquelas? Agradecer, elogiar. Momento de dificuldade, amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor. Erraram com você, amanhã vai ser melhor. Então significa que quando as pessoas erram conosco, nós devemos também ficar bem parados, aceitando agressões físicas às vezes, né? Nos retiremos daquela circunstância, daquele momento. Numa reunião que uma pessoa te agride verbalmente, não retribua. Deixe o local sem maiores confusões. Já está conflituoso. Ter fé é agir dentro daquilo que é a minha condição. Então, houve um momento ruim. Eu posso pedir desculpas? Não há possibilidade, porque foi a mim que fizeram. Mas eu já desculpei. Você sai para evitar. Não porque você está magoado. O espírito não magoa, não. Magoa fica magoado, gente? O espírito fica magoado? Não, jeito. Ficamos, a gente se magoa. É natural. Mas quando a gente se retira, é para evitar maiores conflitos. A gente não deixa de amar. E é difícil mesmo. É uma luta. E eu não sei se vocês prestaram atenção, quase todos os slides eu deixei tinha uma florzinha, vocês viram? É a flor da mostarda. Eu achei lindo demais. Mas agora que estamos entrando em agosto, setembro amarelo está chegando. Essa cor amarela é muito bonita. Traz uma vida, né? Vida, luz. O sol, quando a gente pinta quando é criança, de que cor que é? Amarelo. E essa foi a primeira coisa que me apareceu, a primeira passagem, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o tema que foi proposto. Essa foi a primeira frase que me veio. Eu falei, essa frase vai nortear o nosso momento de partida. Se tivéssemos a fé como um grão de mostarda, nada vos seria impossível. Não só o tamanho, que hoje vocês vão ver. Vou pedir a Yasmin e o André para auxiliá-la. Vou deixar com vocês uma lembrança, para vocês poderem visualizar o tamanho da semente de mostarda. Eu espero que dê para todos. É bem pequenininho, bem pequena. Não só pequena em tamanho, mas também indica para nós, quando Jesus fala do tamanho de um grão de mostarda, é na humildade. Se tivermos uma fé humilde, se
Se tiverdes uma fé do tamanho de uma jaca, não, gente, não precisa parecer. É do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, humilde, pequenino, imperceptível. Essa sementinha que daí você pode plantar na sua casa. Mas não se preocupe com papel. Pode plantar na sua casa. Mas é bem pequeno. E é essa mensagem que eu trouxe, que eu gostaria de deixar com vocês. Que a nossa fé é medida pelas nossas atividades, por todas as nossas atividades cotidianas simples. Eu tenho pouca fé. Então comece a exercitar diante das dificuldades coisas simples. Eu tenho certeza que você vai ver a diferença na sua vida. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez obrigado à casa pelo convite, por estar aqui hoje. Muito obrigado, que o Senhor abençoe e tenha uma semana maravilhosa.